Aí. Prontinho. Gente, movimentos circulares. A gente trabalha movimentos circulares para vestibular em dois contextos. A gente trabalha um pouco do movimento circular na parte de cinemática e depois a gente vai estudar o movimento circular na parte de leis de Newton. Então, ele é um assunto bem importante, tanto é que a gente vai fazer duas abordagens. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Tentar explicar fisicamente por que o movimento é circular. O que diferencia, fisicamente falando, um movimento reto de uma curva? Então, essa é a primeira situação. Dá tchau, pessoal de casa. Tá passando mal. Tô brincando. Hã? Vai dar tudo certo. Eu vou colocar na plataforma hoje, tá? Beleza? Melhoras. Então, assim, primeiro eu preciso entender o que faz um corpo fazer uma curva. E depois que eu entendo o que faz um corpo fazer uma curva, a gente vai definir as grandezas do movimento circular. Frequência, período, velocidade angular, velocidade linear, e depois estuda alguns casinhos ali, tá? Então, eu começo, eu chamei de parte 1 aqui, ó, que é a natureza do movimento circular, que é basicamente assim, explica o que faz um movimento ser circular. Então, imaginem o seguinte, imagina uma trajetória que forma uma, como é que a gente chama isso na matemática? Que forma um arco de circunferência e o corpo está trajetando ali naquela curva. E eu coloquei aqui dois momentos nos quais eu representei a velocidade do corpo. Velocidade inicial, velocidade final. Tudo bem? Lembrar o seguinte, gente, velocidade é um vetor. Se velocidade é um vetor, quer dizer que ela tem módulo, direção e sentido, certo? Agora, pera um pouquinho. Qual que é a definição de aceleração, gente? O que é aceleração? Fisicamente falando, é a variação da velocidade num dado intervalo de tempo. Ou seja, gente, a aceleração é aquilo que faz a velocidade variar. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Como velocidade é um vetor, quer dizer que a aceleração também é um vetor. Então, o que isto quer dizer? Que a aceleração é capaz de variar o módulo. Opa. A aceleração é capaz de variar o módulo, a direção e sentido da velocidade. E isso para a gente é uma novidade. Eu vou ler essa frase várias vezes porque ela não é tão simples de entender. Quando a gente pensa em aceleração, a primeira coisa que a gente tem a tendência de pensar é que a aceleração faz o corpo andar mais rápido ou mais devagar. Só que a aceleração não serve só para isso. Ela não serve só para deixar um corpo mais rápido ou devagar. Por quê? Porque velocidade não tem só módulo. Velocidade tem direção e sentido. Então pensa comigo aqui, ó. O corpo, para poder fazer a curva, você concorda que ele tem que ter pelo menos variado a direção da velocidade? Quando eu vario a direção da velocidade, eu também tenho uma aceleração. Quando eu vario o sentido da velocidade, eu também tenho uma aceleração. Acelerações não servem só para mudar o valor da velocidade. Então eu posso ter uma velocidade que varia o módulo,
Sei lá, pensa num corpo acelerando ou freando. Então a velocidade ela pode variar o módulo, mas a velocidade também pode variar a direção e o sentido. E é aqui que entra o movimento circular. Por um movimento ser circular, gente, eu não preciso necessariamente variar o valor da velocidade. Essa velocidade ela pode ser constante. 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Só que pelo fato do corpo estar fazendo uma curva, tem outras coisas variando. Em resumo, qual é a novidade, novidade, novidade? Para vocês explicar o movimento circular, você tem que admitir a existência de dois tipos de aceleração. Então, eu vou escrever aqui assim, ó. Para descrevermos, para descrevermos. Opa. Um movimento circular, devemos considerar a existência de duas acelerações. Então, daqui para frente, nós vamos tratar movimentos que têm aceleração como potencialmente tendo duas acelerações. Tem uma aceleração que a gente chama de aceleração escalar. Essa aceleração escalar também é conhecida com o nome de tangencial. Tá. Por que ela ganha este apelido, a aceleração escalar? Vocês lembram que a palavra escalar quer dizer o quê? O que é uma coisa escalar? Que só tem valor. Só tem valor. Quando eu falo que a aceleração é escalar, significa que ela é uma aceleração que só vai fazer o corpo ficar mais rápido ou mais lento. Essa aceleração, ela varia o valor da velocidade. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Imagina uma trajetória curva. O corpo está aqui, ó. Uma trajetória curva, tá? O corpo ele está fazendo a trajetória. Imaginem que a velocidade do corpo esteja assim, ó, apontando para cá. Tudo bem? Espera aí. O corpo está andando assim, ó, no sentido horário, tá? A velocidade está para cima. Esse corpo ele pode estar acelerando ou freando. Vamos supor que esse corpo esteja freando. Olha o que eu vou escrever aqui. A aceleração escalar. Ó. Eu tenho um vetor aceleração que foi desenhado contra o vetor velocidade. Quando eu desenho esse tipo de representação, o que eu estou querendo dizer que está acontecendo fisicamente? Isso aqui é um movimento retardado. Retardado. Então eu digo que o corpo tem uma aceleração escalar. Essa aceleração escalar, ela pode fazer o corpo andar mais rápido do que ele está. Imagina uma outra situação assim, ó. Peraí. Corpo aqui, velocidade aqui.
Aqui. E a aceleração assim, ó. Ó. Agora o corpo ele tem um movimento, tem uma velocidade, e eu desenhei a aceleração como sendo um vetor a favor da velocidade. Então, nesse caso, eu posso dizer assim: o corpo tem uma aceleração escalar que está fazendo o valor da velocidade aumentar. Então, aqui eu teria um movimento acelerado. Movimento acelerado. Dan, se o meu vetor da aceleração escalar ele for contrário à velocidade é porque é retardado, é isso? Sempre. Exatamente. Entendi. Tá? Uhum. Aceleração escalar contra retardado, então ele está freando. Então significa, por exemplo, que numa situação, sei lá, no futuro, né? Ele vai parar, ele está fazendo a curva, ó, mas ele está parando. Aqui, quando o vetor está a favor da velocidade, ele está fazendo uma curva, mas andando cada vez mais rápido. É basicamente essa a diferença. Oi. Entendi. Tem, tem. Se o movimento é retardado, uma hora ele para. Aí você fala, mas como é que eu vou saber? Vovô ateu. Você faz V igual a V0 menos AT. É uma equação de Moovre. Tá? Como é que eu calculo essa aceleração maldita? A gente sabe calcular ela. É a variação da velocidade dividido pelo tempo. É a variação da velocidade dividido pelo tempo. Tá? Eu posso ter um movimento sem esse tipo de aceleração? Isso é uma pergunta. Posso ter um movimento sem aceleração? Posso. Só que aí o movimento passa a ser uniforme. Se não tiver aceleração escalar, o movimento é uniforme. Então eu poderia ter uma terceira situação, que seria essa daqui, ó. Dá para desenhar certinho, ó. Sem aceleração escalar, ó. Sem aceleração, movimento uniforme. Tudo bem. Essa é a primeira parte da história. Que na verdade a gente já sabia de tudo isso, né? A aceleração faz a velocidade variar, a aceleração pode estar a favor, ela pode estar contra, ou pode não ter aceleração. Só que essa é, como eu disse, um tipo de aceleração. Existe um outro tipo de aceleração chamada aceleração centrípeta. Gente, voltando aqui no primeiro parte da lousa, velocidade não é um vetor? Então, muitas vezes, quando a velocidade varia, não é porque o valor está mudando, é porque o corpo está mudando de direção. Então, imagina, sei lá, um corpo que está andando numa direção, de repente ele faz isso, ó. Eu mudei a direção da velocidade. Quando o vetor muda de direção, nós dizemos que existe uma aceleração, porque ele está mudando o vetor. Só que eu não vou chamar essa aceleração de escalar. Por quê? Porque ela não está mudando o valor da velocidade. A aceleração centrípeta, gente, ela tem por objetivo alterar a direção da velocidade. Ou seja, é por causa da aceleração centrípeta que um corpo ele pode estar andando na direção horizontal e de repente mudar para vertical. Ó, vou aumentar um pouquinho aqui. Ô, gente, essa frase que está escrita na lousa, tudo bem que vocês estão com sono, estão quase morrendo,
mas ela é chocante. A cara de vocês é melhor. Sabe o que está escrito aqui? Que a única maneira de você fazer curva é ter aceleração centrípeta. Não tem como você fazer uma curva se não houver uma aceleração para te ajudar a fazer isso. Fazer curva é acelerar. É porque a palavra acelerar para a gente, ela está tão arraigada com ir mais rápido ou mais devagar, que a gente não leva em consideração que fazer uma curva também é mudar a velocidade. Só que você está mudando a direção. Então, toda vez que um movimento é curvilíneo, você está acelerando. Então, eu vou escrever aqui, ó. Portanto, não existe movimento circular. Portanto, vírgula. Não existe movimento circular sem aceleração centrípeta. Oi? Como? Exatamente. Exatamente. Eu vou repetir essa frase porque ela também é chocante. É possível ter um movimento uniforme com aceleração? Sim. Sim. Se ele for um movimento circular, ele pode. Porque quando você fala em movimento uniforme, você está pensando só num movimento onde a velocidade não muda, o módulo. Mas para um movimento ser circular, ele tem que ter a centrípeta. Então é assim: num movimento circular, você sempre vai ter que ter a centrípeta. Ele pode ter, além de uma centrípeta, uma escalar. Mas a centrípeta ele tem que ter. Como é que eu represento ela, né? Do mesmo jeito que eu representei aqui a escalar, ó, a escalar eu representei ela ora contra a velocidade, ora a favor da velocidade, ou quando não tem a aceleração. Numa centrípeta, o que, que eu faço? Ó? Aqui está a trajetória, aqui está o corpo. Ó. A velocidade do corpo, peraí. Aqui. A velocidade do corpo ela está aqui, ó. V. Pronto. Tá? Como é que eu vou representar a aceleração centrípeta? Você vai imaginar o seguinte: aqui está a trajetória circular. Tenta imaginar que essa trajetória ela tem um centro. A aceleração centrípeta ela é desenhada sempre apontando para o centro. Opa. Ó. Isso aqui é a aceleração centrípeta. Tá? A aceleração centrípeta, gente, ela é calculada também fazendo uma conta. Também. A conta para você calcular a aceleração centrípeta é pegar a velocidade do corpo, elevar ela ao quadrado e dividir ela pelo raio da trajetória. Essa é a maneira que eu uso para calcular a aceleração centrípeta. Tá? Quer ver um exemplo? Bem simples. Pensa nessa bolinha como sendo a Terra, que está girando em torno do Sol. Para a Terra conseguir girar em torno do Sol, o que, que precisa existir na Terra? Uma aceleração centrípeta. Que, na verdade, é a gravidade que o Sol faz na Terra. Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. A gravidade é uma aceleração. É uma aceleração.
Então, quando um corpo está girando em torno de outro, sempre existe uma coisa que está puxando ele. Essa coisa que está puxando ele provoca no corpo uma aceleração. Tá? Beleza? E aí, o que, que acontece, né, diante dessa situação? A gente pode montar uma tabela com os tipos de movimento que a gente estuda na cinemática. A gente estuda movimentos retilíneos e movimentos circulares. Então, veja só. Opa. Ó. Peraí. Ó. Aqui estão os 4 movimentos que a gente estuda, tirando o arremesso balístico, tá? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Os 4 tipos de movimento que a gente pode nos defrontar. O que vai determinar cada tipo de movimento, gente, é a existência ou não das acelerações. Então, vou colocar aqui aceleração escalar e a aceleração centrípeta. Tá? E aí, a tabela ela fica bem simples de preencher. Ó. Quando o movimento é retilíneo, significa que ele não está fazendo curva. Então, não existe aceleração centrípeta em movimento retilíneo. Não existe. Já que ele não faz curva. Nos movimentos circulares, sim, existe centrípeta. Para ele fazer a curva. Tá. A aceleração escalar vai ser aquela que vai tornar o movimento ou acelerado ou retardado, independente dele ser circular ou não. Num movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração escalar também. Não tem. Já no MRUV, aparece a escalar. Mas ainda não tem a centrípeta. No movimento circular, tem centrípeta. Mas se o movimento é uniforme, quer dizer que a velocidade é sempre a mesma. Então não tem escalar. E o movimento que teria as duas acelerações é o MCUV. Esse a gente nem estuda no vestibular, tá? Isso nem aparece. Isso já é mais complicado. Porque aí é um movimento em que ele tem a aceleração centrípeta e também tem as acelerações que vão fazer ele ficar mais rápido ou mais devagar. Fala. Não, então, a questão do escapar da curva funciona assim. Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Por que que um corpo pode escapar de uma trajetória curva, né? Fisicamente falando? O que acontece é o seguinte: essa aceleração, ela é causada, porque, não sei se você vai lembrar, provavelmente vai lembrar, de uma tal de segunda lei de Newton, que basicamente diz o quê? Que se você tem força agindo no corpo, você tem que ter uma aceleração. Acabou. Então, o que acontece? Toda vez que um corpo está fazendo uma curva, é porque existe uma força responsável por isso. Por exemplo, para a Terra girar em torno do Sol, tem que haver uma gravidade. Para um elétron girar em torno de um núcleo, tem que haver uma força elétrica. Para um carro fazer uma curva na rua, tem que haver um atrito. Então existe sempre uma força que atua como centrípeta. Só que essa força ela tem um limite. Então, por exemplo, vamos imaginar um carro fazendo uma trajetória curva. E nessa trajetória, você tem um atrito
que atua no carro, vai de 1.000 newtons. Então, se o atrito é de 1.000 newtons, esses 1.000 newtons seguram o carro. Só que o que acontece? Se o carro faz uma trajetória muito rapidamente, ele vai exigir que a força de atrito para segurar ele seja maior que essa. Então, que é onde acontece o escape. Então, quando que uma trajetória curvilínea, ela é interrompida, digamos assim, de maneira bem genérica, quando essa força para de agir. Então, por exemplo, né, uma situação meio bizarra. Imagina um sistema solar, Sol e os planetinhas lá, tá, girando bonitinho. Agora imaginem que eu tivesse o poder de estalar meu dedo e o Sol desaparecesse. O que ia acontecer? Todos os planetas iam parar de fazer trajetórias circulares. Se você desligasse a força centrípeta, o corpo ele tende a entrar em movimento retilíneo. Então, quando um carro escapa da curva, que a gente usa aquele termo, né? Ah, ele sai pela tangente. Na verdade, ele saiu pela tangente porque o movimento de circular passou a retilíneo. Então, o corpo ele tende a escapar naquela trajetória, tá? E só uma outra coisa em cima dessa tua pergunta, não sei se você percebeu, o movimento circular uniforme, o movimento retilíneo uniforme, ele é um caso de primeira lei de Newton. Força resultante é zero, tá? Beleza? Ok até aqui? Então, resumindo a história, para eu entender movimentos circulares, eu preciso admitir a existência de uma aceleração chamada aceleração centrípeta, tá? Beleza? Continuando. Oi. Abaixar a temperatura? Você está com calor? É? Vocês vão morrer agora, velho. Eu abaixei um pouquinho, tá? Não, 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 calma. Se a aceleração centrípeta zerar, o movimento deixa de ser circular. Não que ele para. Ah, tá. Ele entra em movimento retilíneo. Isso, tá? Se eu desligar a aceleração centrípeta, o movimento de circular passa a ser retilíneo, tá? Tá. Parte 2. Parte 2. A primeira parte a gente tentou meio que explicar como que o movimento é circular. Na parte 2, a gente vai aprender o que eu posso medir no movimento circular. Quais são as grandezas que eu preciso medir no movimento circular? Grandezas do movimento circular. Ah, deixa eu só falar uma coisa, gente. Eu acho que eu já falei, mas eu não sei se eu fui enfático. Não vai aparecer em vestibular. Podem ficar tranquilos. Não vai aparecer em vestibular questões de MCUV. Movimento circular uniformemente variado. Não vai, tá? Quando aparece é movimento circular uniforme só. Bom, se o movimento é circular, tem uma coisa que a gente já percebe. Se o movimento é circular, significa que de tempos em tempos o corpo passa pela mesma posição, concorda? Então imaginem, por exemplo, uma posição aqui que eu vou chamar de A. E aí imagina que esse movimento seja um movimento, sei lá, de uma órbita de um planeta. Ou, por exemplo, sabe aqueles aparelhos de toca-disco antigos? Você põe o disco, ele vai girando assim? Imagina que você fez uma marquinha na ponta do disco e ele ficou girando. Vum, vum, vum. Então, o movimento circular ele tem uma característica que é muito famosa na física, que é a ideia de repetição, de ciclo. Porque de tempos em tempos o corpo está na mesma posição. Então, para trabalhar com movimento circular, primeira coisa que eu defino é período.
Período. Período. Período. O período, o período, gente, ele nada mais é do que um intervalo de tempo. Intervalo do tempo do quê? Adivinha? É o intervalo de tempo no qual o corpo dá uma volta completa no círculo, seja ele qual for. Tá? Ah, qual é o período da Lua em relação à Terra? 28 dias. A Lua demora 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. Qual é o período da Terra em torno do Sol? 365 dias. Qual é o período da Terra em torno de si mesma? 24 horas. Então, período é isso, tá? Então, a gente define período assim, ó. Intervalo de tempo necessário para que o corpo dê uma volta completa. A gente também usa período numa coisa nada a ver com isso, né? Mas que tem a ver com coisas que se repetem, que é na ondulatória, período de oscilação de onda, né? No sistema internacional, período é medido em segundos. Então, no SI, o período é medido em segundos. Tá? Período é medido em segundos. Muito bem. Associado à ideia de período, tem uma outra grandeza muito famosa, que é a frequência. Por exemplo, considerando que o período da Lua em volta da Terra é 28 dias, você concorda que a Lua passa no mesmo lugar a cada 28 dias? Então, a frequência de um movimento, ela vai ser definida como sendo o número de voltas completas num dado intervalo de tempo. Num dado intervalo de tempo. Número de voltas completas num dado intervalo de tempo. Se você existe uma maneira de você calcular essa frequência, né? A gente calcula a frequência pegando o número de voltas e dividido pelo intervalo de tempo. Aqui, tá? E aí uma coisa interessante, tá, pessoal? Peraí, deixa eu só desativar aqui o. Oi. Tá muito ruim de ver? Peraí, já vou aproximar. Peraí. Ai, tá furando meu crânio isso aqui, velho. É sério, velho. Olha, tá furando meu crânio, caralho. Aqui. Aí. Gente, número de voltas, qual é a unidade? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Número de voltas, gente. Não tem unidade, é 3 voltas. É volta só. Hertz. Você vai dar uma Hertz no quarteirão? Que porra é essa? Ah, eu vou dar uma Hertz, eu vou tomar um ar, vou dar uma Hertz no quarteirão. Volta não tem unidade. E tempo? Então, por exemplo, vamos supor que um corpo dê 3 voltas por segundo. A frequência vai ser 3
por segundo. Como que eu escrevo por segundo? Segundo a menos 1. Ó, esse segundo a menos 1 é a mesma coisa que dizer 3 por segundo. Por segundo. Esse por segundo se chama hertz. Hertz é um cara, tá ligado, né? Hertz é um cara. Ele é uma pessoa, o nome de uma pessoa. Eu não sei o primeiro nome dele, mas o nome dele é Hertz. É não sei o que lá, Hertz. Então, quando eu escuto assim, frequência 3 Hz, são 3 voltas por segundo. Arrumar a câmera? Mas o que tem a câmera? Que horas que foi isso? Ah, não, já foi, eu já resolvi, já. Eles pediram para dar zoom na câmera. Oi, é só um exemplo, é só um exemplo. Tá? Quer ver uma situação, um exemplo prático? Exemplo. Eu vou dar um exemplo, pessoal, de como a gente trabalha com essas duas grandezas de maneira a relacionar uma com a outra. Quer ver, ó? Considere. Deixa eu ver se dá para ver ali. Dá. Um corpo em MCU percorrendo 6 voltas em 12 segundos. Vamos pegar uns numerozinhos bem fáceis, só para a gente poder entender a relação de período e frequência. Imagina um corpo que está fazendo um movimento circular, sei lá do que, diabos, de tal maneira que ele dá 6 voltas em 12 segundos. Ok? Primeira coisa que eu vou calcular: período. Escuta, olha para a definição de período. Tempo necessário para o corpo percorrer uma volta completa. Escuta, faz uma regra de 3 aqui. Ó, o fulaninho, ele dá 6 voltas em 12 segundos. Qual é o tempo? Vocês estão sentindo cheiro de sabão em pó? Quem que tá passando creme aí? É você que tá passando creme? Tá com cheiro de sabão em pó, esse creme. Deixa eu ver, peraí. Ah, é cheiro de sabão em pó. Juro por Deus, é cheiro de sabão em pó. Creme Omo? Nossa, que cheiroso. Na mão não tá tão assim. Body Shop, ai, que coisa fofa. Vocês podiam me dar um de presente desse, né? Mas tá o cheiro de sabão em pó ali. É verdade, melhor que cheiro de coxinha, né? Cheiro de risole. Ó, período, gente. Tempo necessário para o corpo dar uma volta. Ó, se ele dá 12 voltas em. Desculpa, 6 voltas em 12 segundos, quanto tempo ele demora para dar uma volta? O T deu 2 segundos. Período é isso. Isso é o período. Ok. Agora eu vou calcular a frequência. Frequência é o número de voltas por tempo. Tá bom. Então vamos lá. Frequência. Frequência é o número de voltas, que é 6, dividido por 12.
6 voltas em 12 segundos. Quanto dá isso? 0,5 o quê? Hertz. Vocês nem sabem o que é Hertz, caralho. Explica para mim o que é. O que é? É, o nome do cara é esse mesmo, né? Não sei o que é. Viu? Falei. Eric Rudolf Hertz. Érico Rodolfo Hertz. Henrico Rodolfo Hertz. Agora, gente, falando sério, o que quer dizer meio Hertz? É meia volta por segundo. Exatamente, é meia volta por segundo. Isso é meio Hertz. Quando a gente for estudar ondas, aí não é meia volta, é meia oscilação. Tá? Beleza? Escuta, vocês já devem ter percebido uma coisa. Olha o período quanto deu. 2, né? Olha a frequência quanto deu. O inverso do período. Conseguem perceber isso? Então, uma maneira da gente relacionar frequência e período é isso. Ó, observação. A frequência, ela é o inverso do período. Ou seja, se o período é 2, a frequência é 1 sobre 2. Se o período é 5, a frequência é 1 sobre 5. E assim sucessivamente. Tá? Beleza? Aí. Ô, gente, outra coisa que eu preciso contar. Nos movimentos uniformes, vocês concordam que o período e a frequência têm que ser constante? Vou repetir essa frase. Ó. Nos movimentos uniformes, circulares uniformes, tanto o período como a frequência precisam ser constantes. Por quê? Porque ele está sempre com a mesma velocidade. Então, vou escrever aqui, ó. Nos movimentos circulares uniformes, nos MCU, vírgula, tanto o período como a frequência são constantes. Porque ele está sempre andando com a mesma velocidade. Tá? E uma outra observação. Uma outra observação. Cuidado. RPM. RPM não é Hertz. Muitas vezes, dependendo da questão que você vai resolver de movimento circular, pode ser que a frequência não seja trabalhada com Hertz. Então, só uma observação aqui, para lembrar, tá, gente? Cuidado, RPM não é Hertz. O que é RPM? É a abreviação de rotações por minuto. E Hertz? Hertz seria rotações por segundo. Tudo bem? E se eu precisar transformar um no outro? Fudeu? Não, né? Por exemplo, imagina que você está lendo um texto e aí o cara fala assim, o motor de carro de Fórmula 1, ele pode atingir 6.000 RPMs. Tá? Isso é um dado de carro, por exemplo. O motor ele gira. Então você tem lá um sistema que conta quantos giros o motor dá. Então imagina que você está lendo essa expressão, 6.000 rotações por minuto. O que isso quer dizer?
que o motor dá 6.000 voltas em 60 segundos. Tudo bem? Quantas voltas ele dá em 1 segundo? Vocês estão entendendo por que eu estou fazendo essa conta? Quando eu achar esse x, o que esse x vai ser? O hertz. Ele vai ser o hertz. Ó, ele anda 6.000 voltas em 1 minuto, 60 segundos. Quantas voltas ele vai dar por segundo? Vai dar 100 hertz. Eu estou contando isso para vocês, para que vocês percebam o seguinte: se o exercício me der uma rotação por minuto e eu precisar transformar para hertz, eu posso fazer uma regra de 3 simplesinha assim, ó. Ou eu posso perceber uma coisa. O que eu fiz com esse número para transformar ele em hertz aqui, ó? Dividir por 60. Dividir por 60. Então aí fica uma dica, tá? Se você precisar transformar de RPM para Hertz, porque você precisa trabalhar com o sistema internacional, alguma coisa do tipo, você divide por 60. E o contrário também é verdade, né? Se eu quiser passar de Hertz para RPM, eu também, aí eu multiplico por 60, tá? Beleza? Muito bem. Definimos então frequência e período. Agora falta definir velocidades. Velocidades. Oi. Então, vou falar sobre ela agora. A linear e a angular. Você lembra disso? Tão longínquo na cabeça, né? Vocês lembram desse negócio de velocidade angular? É, um dia aconteceu. O que é? Ah, é? Vocês arquivam prova. Tá, parte 2, grandezas, tá? Período, frequência, tá? Velocidades. Eu vou usar no plural aqui. Velocidades. Gente, no movimento circular, a gente consegue definir dois tipos de velocidade. Eu me lembro quando eu estudei essa merda no cursinho, foi aqui que começou o problema para mim. Essa história de ter duas velocidades. Tenta imaginar o seguinte, ó. Você tem uma trajetória circular. Essa trajetória circular, ela saiu de um ponto inicial. O corpo foi fazendo isso, ó, e vai até um ponto final. Final. Ok? Ô, gente, vocês concordam que para o corpo fazer esse movimento, ele teve que andar um arco de circunferência? Um arco. Seria isso aqui, ó. Ó. Tudo bem? Isso aqui é um arco de circunferência. Delta S é um arco de circunferência. Escuta, se isso é uma distância, você concorda que isso aí pode ser expresso em metros? Metros, quilômetros, centímetros, vai depender do problema. Tá. Se eu pegar esse delta S e dividir pelo delta T, o que eu tenho? Uma velocidade. Essa velocidade vai ganhar um nome a partir de hoje para movimento circular. A gente chama ela de velocidade, não é? Aqui ela vai se chamar velocidade linear. Linear. Tá?
Quantos metros ele andou, em quanto tempo ele fez isso. Isso aqui vai sair em metros por segundo, vai sair em quilômetros por hora, vai depender do problema, ok? Só que tem uma outra. Fala. Hã? Sim, sim, sim. Ó, outra coisa, tá? Como a gente está trabalhando com movimento uniforme, eu posso dizer que essa velocidade é constante. No movimento uniforme, ela é constante, tá? Só que tem um problema, gente. Essa trajetória é circular, ok? Imagine então que essa trajetória circular, ela faça parte de uma circunferência que tem um centro aqui, ó. Então esse aqui seria o centro da circunferência onde o cara está andando. Agora, eu vou traçar um segmento do centro até o ponto inicial. Como chama esse segmento aqui, ó? Raio, certo? Tá. O corpo saiu daqui e veio andando, não veio? Quando o corpo chegar no ponto final, eu posso traçar aqui um raio de novo, não posso? Sim? Olha o que aconteceu. Na medida em que o corpo andava no arco, a gente tinha um ângulo se formando aqui, não tinha? Esse ângulo eu vou representar por delta φ. Isso aqui é uma letra grega. Delta φ. Delta φ é o ângulo ah, formado pelo deslocamento. Como é que eu meço o ângulo? Graus ou radianos. Gente, eu posso medir a velocidade com que esse ângulo foi criado. Porque na medida em que o corpo vai andando, gente, esse ângulo vai abrindo, não vai? Então eu posso pegar o ângulo e dividir pelo tempo. O ângulo e dividir pelo tempo. Quando eu calculo o ângulo e divido pelo tempo, eu tenho uma outra velocidade. Mas ela não é mais linear. Ela é a velocidade do ângulo. Então eu vou chamá-la de velocidade angular. E aí na física, para nós não nos confundirmos com as velocidades, chamando todo mundo de v, a velocidade linear eu uso v. A angular eu vou usar uma outra letra que parece um W. Na verdade parece uma bunda, né? Não parece uma bunda? É a letra ômega, ômega, tá? Velocidade angular, tá? Deixa eu ver se dá tempo de eu falar mais uma coisa. Ah, dá. Como que. Não, ele pode te dar isso. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver. Eu vou fazer um exemplo aqui. O pessoal vai copiando enquanto eu vou fazendo o desenho aqui no outro canto da lousa.
Pronto. Ó, estou preparando aqui um exemplinho para a gente aprender a mexer com isso. Ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar a câmera para cá. Para a gente ter uma noçãozinha de como que a gente trabalha com essas velocidades, pessoal, tenta imaginar um probleminha aqui, ó. Ó, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, então imagina uma circunferência, tá? O corpo, ele saiu daqui, ó. Ah, o que que eu sei sobre a circunferência? Que o raio dela é de 10 metros. Eu vou considerar que o π vale 3. A gente vai precisar do π para fazer contas. Sempre que a gente trabalha com circunferência, aparece o maldito do π, né? Agora imaginem o seguinte: o corpo saiu daqui e foi andando no sentido horário até chegar neste ponto final aqui, ó. Tá? O corpo percorre 3/4 da circunferência em 10 segundos. Então, imagina que essa é a situação do problema. Corpo em movimento uniforme, circular, ele percorre 3/4 de uma circunferência de raio 10 e ele faz isso em 10 segundos. Tá. Primeira coisa que eu vou calcular: quantos metros esse corpo andou? Quantos metros esse corpo andou? Quando eu falo quantos metros, eu quero saber o seguinte, ó. Qual é o comprimento disso aqui, ó? Oi, vum. Até aqui, ó. Vum. Delta S. Como é que eu calculo delta S de 3/4 de uma circunferência? Já pode fazer direto, ó. Faz assim, ó. 3/4 de 2πr. Tudo bem? O que é 2πr? Não, gente, presta atenção. 2πr é o comprimento do arco da circunferência inteira. Não tem nada de 360 graus. Não. Pi é 180. Pi é o 180 em radianos. Tá? Cuidado. Isso aqui vai dar em metros. Então, o delta S do cara, o delta S é 3/4 de 2 vezes π vezes 10. Ó, 2πr. Tá, ô gente. Mas que merda essa conta, hein? 2 aqui dá 2, dá 5. Dá 45, eu acho. Confere para mim aí. Acho que dá 45 metros. Ok? Peraí, deixa eu ver se a conta tá certa. 9, dá 90. Dá. Dá 90 sobre 2. Dá 45. Quantos graus? Porque, ó, enquanto o corpo foi fazendo isso, ó, você concorda que o ângulo, ele foi fazendo isso, ó? Quantos graus ele andou aqui? Que é o delta φ. Delta φ.
Você pode expressar isso em graus ou em radianos. Como que eu expresso em graus? 3/4 de 360 graus. Concorda? Ou 3/4 de 2π radianos, que é o equivalente a 360 graus. Tá? Tudo bem? Vocês percebem que são coisas diferentes? Você medir o grau e medir o comprimento de um arco? Ô, gente, uma coisa é fato. Quanto maior for o arco, maior vai ser o ângulo, concorda? Quando esse arco for metade da circunferência, esse ângulo vai ser 180. Quando esse arco for a circunferência inteira, o ângulo vai ser 360. Claro que eles têm relação com o outro. Deu para entender? Tá, agora vamos usar essas informações para a gente calcular as velocidades. Velocidade linear. Linear. Delta S. Em quanto tempo? 10 segundos, né? 10 segundos. Que dá 4,5. E agora, ômega. Delta φ por delta T. Delta φ por delta T. Ô, gente, quanto que dá 3/4 de 360? Dá 270 graus. Então, eu posso calcular o ômega como sendo 270 graus em 10 segundos, que vai dar 27 graus por segundo. Ou, se você quiser expressar em radianos, porque qual que é a merda? Radianos é o sistema internacional, tá? Não é grau. A gente nem usa grau na física. 3/4 de 2π. Quanto dá isso? Corta. Dá 1,5π. Dá 1,5π. Então, eu posso fazer 1,5π sobre 10. É a mesma conta, só que numa outra unidade. Isso aqui dá 0,15π radianos por segundo. Deu para entender? Pode falar. Hã? 3/4 de 2π. Tá? Que dá 1,5π, que é o equivale aos 760 graus. Aos 270 graus, perdão. Tudo bem, gente? Semana que vem a gente continua. Eu ainda tenho mais fórmula para desenvolver e a gente faz exercício, tá? Desse assunto. É o ângulo. O delta φ é ômega. Do ângulo, é. Isso. Que fórmula? Essa? Eu calculei, olha aqui, ó. Delta φ por delta T. Não, isso aqui era só o delta φ. Ué, ele não deu 3/4 de uma circunferência? Isso, isso, isso mesmo. Tá? Beleza? O que foi que vocês estão olhando para a lousa ainda? O que foi? Ah, entendi. Tá, tá. Ah, eu entendi o que você falou. Se aqui é 90, aqui é 90. Né? Ele está falando. Tem aquele excêntrico interior lá, aquela merda.